A Força Aérea da Rússia acabou de receber o seu primeiro Sukhoi Su-57, o seu caça invisível. Então, nesse vídeo, nós vamos conhecer tudo dessa aeronave, desde o seu conceito de projeto até o seu coração eletrônico, os seus motores e armas. E tudo com imagens, olha só, hein, de tirar o fôlego. Você tá pronto? Kowalski? Então, vem comigo! Bem-vindo a bordo! Nesse vídeo, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, a Goodyear e a Hangar 33, você vai conhecer tudo sobre um dos mais novos e avançados jatos de combate do mundo. Vamos falar do caça stealth da Rússia, o Sukhoi Su-57. E o momento não podia ser mais adequado, porque nesse começo de ano, as Forças Aeroespaciais da Rússia, a VKS, receberam seu primeiro exemplar de 76 que estão encomendados. Então, se a fivela aí não senta ejetável, né, Kowalski? Decolagem autorizada. Hoje, 8 exemplares participam da campanha de testes. 6 no Centro de Avaliações da VKS, em Yakutubinsk, e 2 no Centro de Teste de Voo de Zhukovsk. O primeiro entregue à VKS está em Lipetsk, a base que tradicionalmente introduz os tipos novos em serviço, inclusive desenvolvendo suas doutrinas operacionais e táticas. Enfim, o manual de como a nova aeronave será usada pelas Forças Armadas Russas. Enquanto isso, como você pode ver nesse vídeo da OAK, a Corporação Aeronáutica Russa, a produção em série vai tomando ritmo na fábrica da Knapo, em Komsomolsk-on-Amur. Foi lá, inclusive, que aconteceu o voo de estreia do primeiro protótipo, o T-50-1, em 29 de janeiro de 2010, que o nosso leitor acompanhou numa matéria de capa exclusiva na ocasião. A ASAS acompanha o programa do Su-57 desde o início, mas nesse vídeo não vamos falar muito da história do programa, só o básico. Em 2001, já após o fim da União Soviética, a Força Aérea da Rússia lançou o requerimento de um caça de quinta geração, com características stealth, ou seja, de difícil detecção por radar, que de certa forma pudesse se impor diante dos caças invisíveis dos Estados Unidos. O F-22 Raptor, que estava para entrar em serviço na USAF na época, e o F-35, que estava para fazer o seu primeiro voo. O programa foi chamado de PAK-FA, da sigla em russo para Futuro Complexo Aéreo da Aviação Tática, e portanto é um programa 100% novo da Rússia, sem origem nos tempos da União Soviética. É também o mais complexo e ambicioso programa de uma aeronave de combate empreendido pela indústria aeronáutica russa. E com certeza ele está entre as mais avançadas aeronaves em programa de combate de todo o mundo. Porque não é apenas o programa de um novo caça multimissão, mas significa o desenvolvimento de uma enorme quantidade de tecnologias novas, de ponta, abrangendo um grande escopo de áreas, indo da própria invisibilidade da tecnologia stealth, à aerodinâmica, motorização, integração de sistemas e tecnologia de armas. E qual é o tamanho do desafio desse programa? Para começar, deixa eu colocar assim, existem muito mais países capazes de fazer uma bomba nuclear do que um caça de quinta geração. E o país que está desenvolvendo é a Rússia. Então, esquece qualquer apoio ou acesso tecnológico dos Estados Unidos ou do Ocidente em geral. Pelo contrário, é a Rússia fazendo tudo sozinha, mas tudo mesmo. E num campo tecnológico tão sensível que até hoje os Estados Unidos não autorizaram a venda do seu F-22 para o exterior, nem para os maiores e mais fiéis aliados de Washington. E olha só, nações europeias ricas como a França não têm um caça stealth próprio, nem como protótipo. Então, a equipe da Sukhoi, que ganhou o programa PAK-FA, tinha um desafio e tanto. E em agosto de 2017, o novo caça foi designado Sukhoi Su-57. Agora, vamos falar de stealth.
A tal invisibilidade de um avião no radar é medida, vamos dizer assim, pelo chamado RCS, o Radar Cross Section, que é o tamanho em área da imagem que a aeronave gera no radar. Mas o RCS que se atribui a um avião é geralmente um valor médio, porque vários fatores interferem no tamanho da aeronave no radar. Com destaque, por exemplo, a posição dela em relação ao próprio radar. Então, existe um consenso de se classificar uma aeronave como stealth quando o RCS dela é inferior a 0,1 metro quadrado. O que não quer dizer que uma aeronave com RCS médio maior não pode ser stealth. Ela pode, por exemplo, ter um RCS médio maior que 0,1 metro quadrado, mas no hemisfério frontal, ou seja, quando ela está sendo vista de frente pelo radar, pode ser inferior a 0,1 metro quadrado. E é meio esse o caso do nosso amigo aqui, o Sukhoi 57. No F-22, a Lockheed tinha a meta de um caça stealth absoluto, ou seja, com um RCS mínimo por todos os lados que pudesse ser visto pelos radares. Claro, menor em alguns ângulos que outros, mas em todos muito baixo. E para chegar nisso, se aceitou sacrificar alguns pontos, como a manobrabilidade. No caso do Su-57, a abordagem foi diferente e absolutamente russa, original. Porque você sabe que na aviação é tudo uma questão de compromisso. Você ganha aqui, você perde um pouco ali. Então foi dada prioridade a uma imagem stealth, principalmente no hemisfério frontal. Pá! Tá? Ou seja, da posição mais comum de estar um radar inimigo, tá? De terra ou de outra aeronave, num confronto ar-ar ou ar-superfície, com o Su-57 se aproximando do seu adversário ou alvo. E se aceitou um RCS maior em outros ângulos, mas com isso ganhando-se em performance e manobrabilidade. Por outro lado, se investiu numa tecnologia eletrônica muito avançada e complexa, em sistemas e sensores, de um jeito a essa compensar, de certa forma, esse RCS maior em alguns ângulos, através de uma capacidade muito ampliada de detecção de alvos aéreos, assim dando condições ao Sukhoi de enfrentamento dos F-22 e F-35, mesmo com a melhor capacidade stealth desses. Como eu falei, né, o cálculo de RCS é complexo, mas a Sukhoi coloca o RCS médio do Su-57 entre 0,3 e 0,5 metros quadrados. Já se a gente comparar ao caça stealth chinês, o Chengdu J-20, esse avião aqui é superior. O avião russo é mais refinado, tem um patamar tecnológico superior e um melhor perfil de baixa visibilidade. Além disso, ele tem uma vantagem decisiva em performance, tanto em características de velocidade quanto de manobrabilidade. E quando a gente fala dessa última, vamos lembrar que o Sukhoi 57 se vale de toda a expertise que a Sukhoi acumulou com a família Flanker e a super manobrabilidade dessa. Em termos de aerodinâmica e manobrabilidade, o Sukhoi é superior mesmo ao F-22 e o F-35. Além das superfícies móveis de hipersustentação, o Sukhoi 57 tem as saídas dos motores bem separadas entre si, podendo ser movidas em dois eixos num plano que é diferente do plano de simetria da aeronave, de modo a gerar uma efetiva vetoração de empuxo, o TVC, em 3 dimensões, com as forças de controle resultantes nos eixos de rolagem, arfagem e guinada. Uma capacidade muito útil para se manter o controle total em velocidades muito baixas, quando cai muito a efetividade dos controles aerodinâmicos. E vamos a outra característica de um caça de quinta geração, o Super Cruise. Esse é o nome da capacidade de voar supersônico
sem uso de pós-combustão, que, como a gente sabe, queima muito combustível, reduz muito a autonomia. O Sukhoi 57 é capaz disso. Hoje, os aviões estão sendo avaliados pelo pessoal militar em Lipetsk e Aktubinsk, incluindo o primeiro, que foi para a VKS, possuem o motor interino desse caça. É o Izdeli 117, da Saturn Lyulka, chamado de motor de fase 1, e é baseado no Izdeli 117S dos caças Sukhoi 35. Aqui a gente pode ver as características desse motor. Mas o motor definitivo vai ser o Izdeli 30, que começou a ser testado em voo em dezembro de 2017. E é um motor totalmente novo, com controle total digital. Ele deve passar a estar no Sukhoi 57 de produção a partir de 2023. E tem essas características que a gente vai ver aí agora. Potência de 24.220 libras em regime normal, seco. E uma potência de até 39.670 libras em pós-combustão. Esse motor novo é um ponto fundamental do programa desse caça. E com ele, o Su-57 vai ser capaz de uma velocidade máxima superior a Mach 2.0. Agora, vamos dar uma geral aí do que é a eletrônica e os sensores desse avião. O Su-57 utiliza um radar totalmente novo, o NIP Tikhonov N036, cujo sistema é composto de 3 módulos principais. E isso é importante, anota aí. O principal é representado por um radar de antena ativa e varredura eletrônica, o tipo AESA. Vamos mostrar aqui. É o radar que vai aqui no narizinho do nosso amigo. E ele é voltado ao hemisfério frontal. Ele é complementado por um segundo módulo que emprega 2 antenas de varredura lateral. Elas vão aqui, tá? O meu aviãozinho aqui tá pintado igual protótipo, então não tinha ainda, mas elas vão aqui, tá bom? Instaladas logo, portanto, atrás da antena principal do nariz e que expandem a cobertura angular no plano horizontal e também no vertical lateral. E por fim, o último módulo, com antenas nas extensões dos bordos de ataque, aqui, tá? Das asas. Em resumo, o Su-57 tem uma varredura de radar de quase 360 graus, quase como um mini AWACS, tá? E presta atenção, em seu design original, o F-22 era previsto de ter antenas de varredura lateral, mas elas nunca foram instaladas. Bom, o radar do F-22, portanto, continua sendo o do nariz, tá? Assim como o do F-35. Eles não têm esses radares de varredura lateral. Além disso, as antenas dos bordos de ataque, elas operam em banda L, de ondas decamétricas, de muito maior capacidade contra aviões stealth, cuja tecnologia invisível é otimizada contra radares de banda X, os mais comuns de outras aeronaves e sistemas de defesa antiaérea. E além do radar, o sensor da suíte eletroóptica de busca e rastreio, integrado ao sistema de armas, agrega ainda mais capacidade de detectar e engajar oponentes stealth, e com a vantagem de não alertar o inimigo, como o radar alerta, porque esse sistema eletroóptico é passivo. E para concluir a nossa descrição da eletrônica, para sua autodefesa, inclusive contra radares hostis, o avião dispõe de um interferidor, um jammer eletroóptico, e um novo sistema integrado de guerra eletrônica russo, o Gimalai. Falamos aí, agora vamos chegar finalmente naquele ponto, né, que você gosta, as armas. O Su-57 tem 2 compartimentos internos. Tem 2 compartimentos internos em tandem, tá, na linha central da fuselagem. E outros 2 compartimentos conformais laterais nas raízes da asa. Além disso, ele pode levar armas externamente, mas nesse caso, claro, compromete a sua capacidade stealth,
Mas é o caso também do F-35, né, naquele modo Beast, né, com todas as armas que pode carregar. Entre as armas Arar do Su-57, se destaca o novo míssil K-77M para combates além do alcance visual, cujo alcance é sugerido de chegar a 160 km, e se especula que também haja uma versão desse míssil com motor ramjet. A adoção dessa motorização daria, entre outros ganhos, uma muito maior capacidade de manobra do míssil no extremo do seu alcance, tornando bem mais difícil para a aeronave alvo se evadir do míssil. E para combates a curta distância, uma outra arma nova, o míssil K-74M2. Esses são dois mísseis de nova geração, projetados inclusive para ter compatibilidade com os compartimentos internos de armas do Su-57. Tá aqui o seu brinquedo aí, Kowalski. Bom, mas é claro que outras armas do arsenal Arar russo podem ser operadas. Além disso, pelo menos o compartimento central dianteiro interno tem dimensões para acomodar armas guiadas ar-superfície, como mísseis antinavio. E também o avião é compatível com o míssil hipersônico balístico, o KH-47M2 Kinzhal. Como eu já disse, podem ser colocados até 4 pilones sobre as asas e 2 sobre os motores, para uma carga externa de armas, que em missões de ataque, por exemplo, em que a capacidade stealth não seja tão fundamental. Nesse caso, o Su-57 pode levar até 5 toneladas de armas. Não é pouca coisa. Bom, os russos também têm lá as suas tradições, de jeito que o Su-57 não dispensou o canhão interno, que no caso é o GSH-30-1 de 30mm, o mesmo usado nos Sukhoi 35 e nos MiG-29 mais recentes, mas numa versão mais aperfeiçoada, instalado do lado direito, com o cano protuberante bem ao lado do cockpit. No Salão Aeroespacial de Moscou, MAKS, em 2019, a gente estava lá, quando pela primeira vez o avião foi apresentado de perto ao público na mostra estática. Até então, como eu assistia nas edições anteriores do MAKS, ele só fazia as apresentações de voo, não ficava acessível em solo. Aliás, no dia de abertura do MAKS 2019, voaram juntos 4 dos protótipos do Su-57. E o destaque, muito curioso, ficou por conta de um deles, o T-50-3, que vem sendo utilizado para testes em voo dos sistemas do avião não tripulado de ataque russo, o Sukhoi S-70 Okhotnik, que tinha feito seu primeiro voo um pouquinho antes, em 3 de agosto daquele ano. O T-50-3 mostrou uma pintura representando o S-70, pode ver aí na foto, e tinha na cauda as silhuetas dele e do próprio Su-57. O fato é que um dos perfis operacionais do S-70 será mesmo o de operar em ala com ele. Com características stealth, o S-70 Okhotnik é uma aeronave de ataque com uma carga de armas de até 2,8 toneladas, levada internamente, mas pode também realizar missões de inteligência, vigilância e reconhecimento, e de outros tipos, com uma velocidade por volta de 1000 km por hora. Num perfil de missão de ataque contra um alvo de alto valor e muito bem defendido, o Sukhoi 57 poderia escoltar e controlar o S-70 até o limite das defesas inimigas, sem se expor, ficando então por conta do S-70 o ataque e a neutralização do alvo. Esse aqui é o Sukhoi Su-57, o caça stealth de 5ª geração da Rússia. E você conheceu tudo sobre ele aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da revista Asas. E tem muito mais vindo aí, né, Kowalski? Então, abraço, foi muito bom tê-lo a bordo e até a próxima.